Sem mais delongas, eu dava em nome da Assembleia da República as boas-vindas ao Sr. Presidente e ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, ao Grupo de Trabalho que está a coordenar a revisão do regime jurídico do trabalho desportivo e da formação desportiva, agradecendo a disponibilidade e os contributos que nos vão dar. Como sabem, nós temos neste momento dois projetos lei sobre a matéria. Temos dois projetos de lei sobre a matéria, um do PSD e outro do PS, e, portanto, o objetivo destas audiências é recolher contributos dos agentes do setor, no sentido de que o diploma final seja o mais eficaz na resolução dos principais problemas detectados na relação jurídica e na relação da formação desportiva e também na área da intermediação desportiva. Nós combinámos entre os grupos parlamentares o seguinte desenho da audição, portanto, eu daria a palavra durante 10 minutos para exporem as questões principais que entendam por úteis esclarecer os grupos parlamentares e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para fazer questões e encerrariam depois com mais 10 minutos de intervenção. Pode ser? Muito bem. Então, eu daria a palavra ao Sr. Deputado, representante do grupo parlamentar do PSD. Peço desculpa, agora antecipei-me. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa. Exatamente. Fazer mais um que eu... Com licença. Muito obrigado novamente pelo convite. Quando eu digo novamente é porque é capaz de ser, dentro deste contexto, talvez a terceira vez que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo está presente desde o início desta legislatura e desta sessão legislativa, em especial a segunda. Eu vou aproveitar os 10 minutos e sem mais demoras para informar que iremos fazer aqui uns primeiros 5 minutos, mais 5 minutos neste sentido. Aproveitar a presença aqui de dois componentes da Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Desde logo esclarecer um primeiro aspecto. Estando aqui a representar a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, não fizemos propriamente uma Assembleia Geral da Associação ou dos nossos 250 associados. Recolhemos alguns contributos, mas não poderemos aqui falar em nome de todos, não é? Pronto. Falaremos aqui, pela experiência de cada um de nós, das nossas opiniões, de algum debate que já fizemos internamente, mas daremos aqui as nossas opiniões pessoais dentro também do trabalho e da experiência que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo já tem tido, inclusive com o Grupo de Trabalho do Desporto, nesta Assembleia da República também. E os meus primeiros 5 minutos, que já vão ser só 4, eu darei, muito obrigado, mas prometo que não vou abusar da mesma, farei uma pequena apreciação do que para mim parece falhas, se me permitem, em pontos base desta discussão, com impacto nos respectivos diplomas, mas de base, no pensamento de base do que é que estamos aqui a fazer. Aqui o Dr. Carlos André Dias Ferreira falará depois, nestes primeiros 5 minutos, de uma comparação um bocadinho mais direta entre os dois projetos de lei. Sem prejuízo, depois, no fim, podermos conseguir conciliar. Já agora aproveitava para dizer o seguinte, doutor, independentemente daquilo que nos vão dizer hoje, serão sempre bem-vindas contributos escritos que poderão sistematizar, se calhar com outra profundidade, a reflexão que fizeram. Com certeza, normalmente. Aliás, nós até, porque como eu já estava a dizer, há um primeiro contributo que já foi dado na fase inicial de um dos projetos, do lançamento dos dois projetos. Claro que agora estamos numa fase um bocadinho mais avançada, mas para ser concreto. Penso que primeiro isto, não gostando eu próprio de ser muito opinativo e recuperando o que tem sido dito nesta Assembleia e o que está escrito pelos proponentes dos projetos e o que tem sido debatido nesta Assembleia da República sobre este tema, eu queria ressalvar 3 aspectos essenciais. O primeiro, se nós lermos logo a apreciação na generalidade dos diplomas, o que foi dito em Assembleia da República, no plenário, há aqui 2 notas, uma do deputado Luís Monteiro, que não está presente, e que mostra um bocadinho, aliás, eu já disse com ele, portanto não está, um bocadinho o equívoco de base, não é dele, é de um princípio nesta discussão, refletido nas palavras dele, e depois um aspecto também que, por acaso, a intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, que está aqui,
e que aponta também para mim o que é um aspecto cirúrgico de base nesta discussão, que é a discussão de que praticantes desportivos, para que praticantes desportivos é que estamos a legislar? É apenas para o praticante desportivo profissional? Porque estamos aqui a ter, todos nós a ter trabalho, a passar horas nesta discussão, nos detalhes de determinados artigos, já lá vamos, mas de base estamos a discutir, a procurar rever algo que vai fazer 20 anos, não é? Quase, que é um regime jurídico para o praticante desportivo, do contrato de trabalho do praticante desportivo, mas então é só para o praticante desportivo profissional. Ora, e desde logo temos que então definir o que é o praticante desportivo profissional. E se é só aquele que tem contrato de trabalho dependente. Porque se nós fizermos uma pesquisa, qualquer um de nós, nas federações desportivas nacionais, encontramos diversos tipos de relação contratual entre as federações desportivas com utilidade pública desportiva e os seus praticantes desportivos. Chegamos a ter contratos de prestação de serviços reconhecidos em regulamentos federativos. Portanto, já não estamos a falar em praticantes desportivos com relação dependente, porque nós quando... os 3 pontos que eu queria... O primeiro ponto era esse, estes 3 pontos. Quando nós vamos ler a exposição, o objeto, conteúdo e motivação das respectivas iniciativas, dos dois diplomas, os 3 pontos que são mencionados é: 1. Estes diplomas são para a salvaguarda dos direitos dos praticantes desportivos enquanto trabalhadores dependentes. É isto que está escrito. Enquanto trabalhadores dependentes. Muito bem. Então, e enquanto trabalhadores independentes? Não há praticantes desportivos trabalhadores independentes? Ou não se deve proteger esses casos? Ou não interessa à Assembleia da República acautelar essa carreira de um praticante desportivo? É que parece que não. Depois de aqui chegados. E é nesse sentido que, quando eu estava a falar da intervenção do deputado Luís Monteiro na apreciação da generalidade, logo nas primeiras palavras dele, diz que o objetivo destes diplomas são o de modernizar o regime laboral do desporto profissional. Se são modernizar o regime, ou se o objetivo é modernizar o regime laboral do desporto profissional, então estamos a fazer um diploma para o futebol. Apenas e só. Porque em Portugal, o único desporto profissional é o futebol. Portanto, parece-me que há aqui um equívoco que, aliás, a incongruência nestas 2 intervenções, na apreciação de generalidade, e que aparentemente, se calhar não, mas espero bem que não, mas aparentemente terá passado percebida, é que na intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, nessa mesma apreciação, aí sim diz o quê? Diz que, se me permitir, a leitura da sua intervenção, que está disponível, pronto, diz assim, que deve ser ressalvado que para o diploma possam ser canalizadas outras propostas que possam ser apresentadas na especialidade, que seja capaz de responder à realidade das diferentes modalidades desportivas, não se cingindo a uma única realidade. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas estamos a manter o foco apenas no contrato de trabalho desportivo, ou seja, nos trabalhadores independentes. Portanto, há aqui algo que está a escapar a este trabalho. Os outros 2 pontos, para terminar o segundo ponto tem a ver com o empresário desportivo e o terceiro ponto tem a ver com... tem indissociado um bocadinho do primeiro, que é que modalidades contratuais é que afinal nós estamos a considerar, se é de facto só o puro contrato de trabalho. Se calhar, ainda já colocando este como segundo ponto, que é na linha desta primeira intervenção, porque é curioso, mais uma vez, ou que não se queira olhar, ou sinceramente não compreendo, mas a falha será minha, por certo. Quando se traz nas próprias exposição dos objetivos, da motivação, de ambos os diplomas, não é só de um, é dos 2 projetos, se traz realidade internacional comparada. E quando se olha para a realidade de França, o que está aqui escrito, e bem, é que, se repararmos, França, não tendo um estatuto laboral específico para os praticantes, estou a ler novamente, os praticantes desportivos profissionais,
admite que a respectiva atividade pode ser desempenhada quer como assalariados, quer como trabalhadores independentes não subordinados. E eu até hoje não me vi dizer porque é que isso não pode ser em Portugal assim também. Aliás, pelo contrário, acho que deve, porque é isso que é a realidade. E não o fazermos, não estamos a olhar para a realidade. Estamos apenas a voltar atrás a 1998, a corrigir e atualizar algumas coisas, alguns aspectos do diploma, mas pouco mais. Não estamos, de facto, a olhar para a realidade. Por fim, neste mesmo contexto de atualizar e olhar para a realidade, é a questão do empresário desportivo. Por favor, atualizem esta terminologia. O que é o empresário desportivo? Se falarmos em empresário desportivo, o empresário é um gestor, é um gerente de uma sociedade, é isso que é um empresário. Porquê é que estamos a utilizar esta terminologia de 98, empresário desportivo? Depois, quando no artigo, quando o escrevemos, quando desenvolvemos, falamos em atividades de representação e intermediação. Muito bem, sim. Então, falemos em representante ou intermediário, mas não em empresário, porque essa terminologia não é uma terminologia que faça sentido para o desporto em concreto. Estas eram as 3 notas. Não sei se queres dar uma nota por causa dos 5 minutos. Pronto. Mas, Tentarem... eu tenho aqui algumas notas em concreto, se preferir alterar e dar a palavra aos grupos parlamentares, eu depois faço a intervenção. Pode já dar essas notas e depois passaríamos à ronda da... Mas ainda já roubei uns 3, 4 minutos, por isso é que eu estou a dizer que... Então, já agora os meus cumprimentos e vou tentar ser muito objetivo, até porque o meu colega já disse muito do essencial. Aqui a minha visão foi um bocadinho mais, digamos, ao conteúdo do que são os próprios projetos. No fundo, refletem aquilo que foram as preocupações e as alterações que o grupo de trabalho que preparou inicialmente esta discussão levantou e que os dois projetos mais ou menos assimilaram, mas que parece que há que fazer aqui algumas notas. Relativamente, por exemplo, o projeto do Partido Social Democrata terá eventualmente uma sistematização mais clara e menos carregada de número de artigos e de subsecções e que mantém um bocadinho mais os parâmetros da anterior lei de uma forma mais simplificada e que às vezes quando se legisla mais vale tornarmos mais simples do que tornarmos mais complicados para quem é intérprete, como eu sou advogado de profissão, julgo que é mais prático. É evidente que há que salvar os projetos, e aí os 2 projetos vão no sentido do agravamento das invalidades
Peço desculpa. Relativamente à cessação do contrato, ambos os projetos efetivamente trabalharam no sentido de expurgar aquilo que era a inconstitucionalidade do artigo 27º, portanto parece-me positivo, embora até o PSD até vá um pouco mais longe na medida em que fixa inclusive a indenização que o empregador pode receber em caso de rescisão do trabalhador, também nas retribuições vincendas, e não deixar depois à apreciação do julgador essa indenização. Apenas mais 3 notas. Obviamente, o salutar inclusão por ambos os projetos das cláusulas, daquilo que são as cláusulas de rescisão, uma realidade há muito no desligamento do futebol, é evidente, mas que nas outras áreas também poderá existir, e que não tinha propriamente uma previsão legal, e que deixa depois ao julgador, ao tribunal, a possibilidade eventualmente de reduções quando estivermos perante fortes desproporcionalidades. 2 pontos finais. Relativamente ao contrato de formação desportiva, não compreendo muito bem o alargamento que o PSD faz relativamente aos 19 anos, acho que estando aos 14 aos 18, e prevendo ambos os projetos, depois uma possibilidade de uma relação contratual intermédia, que possa ser estabelecida por convenção coletiva, entre os 18 e os 21, a extensão para os 19 não tem muito sentido. A manutenção do que era o espírito anterior parece-me que já salvaguardava. Mas também no contrato de formação desportiva, salientar que o PSD não faz referência àquilo que deve ser o conteúdo do contrato, e acho que era importante, porque se há essa preocupação no contrato de trabalho desportivo, também o deveria haver no contrato de formação desportiva. E no que diz respeito à denúncia pelo atleta, portanto pelo formando, em que ambos prevê, embora um até só se refira ao formando, de apenas 30 dias, eu percebo a salvaguarda daquilo que estamos a falar de formação, porque estamos a falar de menores, faz-me sentido não haver prisões que existem quando se entra no mercado laboral, mas há que também então pensar um bocadinho naquilo que é o investimento de muitos clubes em Portugal que se substituem ao Estado na formação. E no investimento que muitas vezes fazem na formação. Eu sei que no futebol é que evidentemente se mexem em determinados valores, mas nunca sabemos das 2 para amanhã o que se pode passar noutras modalidades, e o investimento que é feito na formação pode ficar prejudicado por esta facilidade também que há na anúncia deste contrato de formação desportiva. Portanto, faltará aqui se calhar um equilíbrio que me parece importante. Para terminar, relativamente à questão do empresário desportivo, que o meu colega já referiu e muito bem, sendo certo que no fundo aquilo que está em causa, é evidente que se passa aqui, antigamente se previa a inexistência, agora se prevê a nulidade dos contratos de representação que não estejam devidamente registados. E há aqui uma mistura entre a representação e a intermediação. Na lei que agora ainda está em vigor, cingia sobretudo aos contratos de mandato. Porquê? A cautelar a representação, aquilo que é a prática de atos jurídicos que se refletem na esfera jurídica de outrem. A intermediação pode não ter isso. E, portanto, misturar aqui um bocadinho de tudo, pareceu-me mais uma preocupação em ir buscar aquilo que foi o regulamento de intermediários da Federação Portuguesa de Futebol, do que propriamente debruçar-nos juridicamente sobre aquilo que são os contratos que podem ser a representação e que pode ser a intermediação. E o que me pareceu também relativamente a este ponto, algumas características do projeto PS, mas que aqui pouco relevante, que tem a ver com a nulidade do contrato de trabalho desportivo por não constar a indicação do empresário, ou até não haver proposta sem contrato. Parece-me um bocadinho excessivo aquilo que o projeto do PS pretende chegar, mas aquilo para terminar mesmo, aquilo que ambos os projetos me parece que prevêem, mas que eu não percebo bem qual é o sentido, é aquela questão do dever de pagamento apenas enquanto o contrato de representação estiver em vigor. E nada mais se diz. Então, para mim, pressuposto, se eu for um intermediário e no último mês de vigência do meu contrato de representação, angariar, ou se tiver a possibilidade de proporcionar ao atleta um contrato de trabalho desportivo de 5 anos, de grandes volumes de rendimento, o que é que eu faço? Só vou receber durante aquele mês que me falta de contrato de representação? Vou receber aquilo que posso receber, que é o limite de 5%, tudo de uma vez, o que é incomportável obviamente para qualquer representado, e portanto há aqui este dever que só se mantém enquanto está em vigor, tendo em conta que por cima não há cláusulas de renovação automática. Parece-me que falta aqui pensar em mais qualquer coisa. Portanto, tentando, espero, estiquei-me um bocadinho, mas
Mas tentei reduzir, mas agradeço o tempo, reduzimos depois, não é? Reduzimos depois. Estas audiências também são aqui para ouvir os nossos convidados e, portanto, temos naturalmente sempre esta abertura para alargar um pouco mais o tempo que vos é dedicado. Então, agora sim, dava a palavra ao Sr. Deputado, representante do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, o Sr. Dr. Rui Alexandre Jesus e o Sr. Dr. Carlos André Dias Ferreira e agradecer o facto de terem vindo ao Parlamento, mais uma vez, como muito bem já referiram, dar-nos a vossa opinião acerca destes dois projetos que estão em cima da mesa. É do domínio público que o projeto de lei do PSD não é propriamente do PSD, foi um projeto que foi elaborado por um grupo de trabalho constituído no âmbito do anterior governo, do 19º Governo Constitucional, liderado pelo Sr. Professor Dr. Leal Amado, que é, portanto, uma personalidade ligada ao desporto e que, portanto, é entendida em termos gerais como alguém independente, e este projeto, que foi apresentado pelo PSD, mas que não é do PSD, é um projeto que resulta no essencial de consensos alargados que foram conseguidos nesse grupo de trabalho. O trabalho, segundo nos foi ontem aqui testemunhado pelo Sr. Professor Leal Amado, foi um trabalho que foi feito sem sectarismos políticos, procurando fazer amplos consensos e depois de ter feito a auscultação de várias entidades com interesses no futebol. E é nessa perspectiva que nós aqui estamos, também hoje, para recolher contributos dos senhores, por quem tem a prática, tem a ligação à prática do direito no que diz respeito ao fenómeno desportivo. Nós temos aqui algumas questões. A primeira questão que eu queria colocar aos senhores, já de alguma forma foi abordada, mas na minha perspectiva não foram absolutamente conclusivos, tem a ver com aquilo que é a definição do que deve ser considerado praticante desportivo para efeitos de aplicação desta lei. No que diz respeito à proposta subscrita pelo PSD, o praticante desportivo é qualquer pessoa que celebra um contrato para exercer profissionalmente, de forma remunerada, uma atividade desportiva. Não fazemos nenhuma distinção, não é feita nenhuma distinção em quem o faz a título principal ou quem o faz a título exclusivo de quem o faça a tempo parcial, enquanto que naquilo que é o projeto do PS, essa realidade muda de forma substancial, porque só se considera aqui praticante desportivo quem presta atividade desportiva como profissão exclusiva ou principal. A questão que eu queria colocar aos senhores é se concordam ou não com esta limitação que é feita no projeto do Partido Socialista. Isto porquê? Porque, na nossa vertente, se esta limitação vingar, estou a falar do artigo 5º, se esta limitação vingar, nós ficamos aqui com um conjunto de contratos que ficam, como se costuma dizer na gíria, em terra de ninguém. A que, portanto, isto porque o praticante desportivo que presta atividade desportiva como profissão não exclusiva ou não principal, não vai ficar sem saber qual é o regime que se lhe aplica, porque não lhe é aplicada a legislação geral do trabalho, mas também não lhe é aplicado este regime. E, portanto, é uma questão que nós consideramos importante e que gostaríamos de ter a vossa opinião sobre a mesma. Depois, outra situação que eu queria colocar aos senhores é esta. É do domínio geral, com certeza são conhecedores que, no que diz respeito à celebração dos contratos de trabalho, do regime geral, ela não carece de nenhuma forma legal. Portanto, basta a simples prestação de trabalho por parte do trabalhador e o recebimento desse trabalho por parte da entidade empregadora para que se entenda que existe um contrato de trabalho válido. E depois a legislação geral do trabalho o que diz é que quando não se cumprem determinados formalismos, o contrato de trabalho subsiste sempre. Isto tirando questões muito concretas e definidas. Se eu quiser fazer um contrato de trabalho a termo e não cumprir os formalismos, eu não tenho um contrato de trabalho a termo, mas tenho um contrato de trabalho. Aqui a proposta do Partido Socialista leva o incumprimento dos formalismos ao extremo, porque qualifica como nulidades, portanto, qualquer e mera irregularidade na celebração do contrato. Ora,
qualificar como nulidade uma irregularidade, não mencionar um prazo, não mencionar, portanto, não fazer determinadas menções no essencial de caráter administrativo ou de caráter, portanto, que ajudam a formar o contrato, na nossa vertente deixa particularmente desprotegido o trabalhador e não a entidade patronal. E, portanto, também queríamos ter a vossa opinião sobre isto, porque nós defendemos que, a não ser no caso do menor, para a celebração do contrato de formação do contrato de trabalho desportivo, menor de 16 anos, a falta da assinatura do representante legal, achamos que, no máximo, portanto, o vício legal deverá ser qualificado como anulabilidade e nunca nulidade, nunca há inexistência jurídica, mesmo que, porventura, depois se venha a entender, como geralmente se entende do ponto de vista laboral, que não há que devolver as prestações pagas. Depois, agora já mais concretamente àquilo que foi o teor da vossa exposição, queria perguntar muito objetivamente se entendem ou não que aquilo que são os praticantes desportivos independentes que estão vinculados às entidades por, portanto, contrato de prestação de serviços, se entendem que são ou não também falsos recibos verdes. Acho que os problemas têm que ser encarados de frente. Há quem defenda que pode haver prestações de serviços e contrato de trabalho subordinado no trabalho desportivo. Há quem entenda que não e que o recurso aos contratos de prestação de serviços, na prática, aparece muitas vezes como uma forma de evitar a vinculação do ponto de vista do regime jurídico do trabalho subordinado. Depois, ainda tentando interpretar aquilo que foram as palavras dos senhores da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, queria perguntar-vos muito objetivamente se acham mesmo que não há desportistas profissionais noutras modalidades, como é o caso do voleibol, do basquetebol, do handebol, do atletismo, do hóquei em patins. Na nossa vertente existem praticantes desportivos profissionais. E na nossa perspectiva, quando se faz esta lei, na proposta, naquilo que é o entendimento da proposta, da nossa leitura da proposta subscrita pelo Partido Social Democrata, pretende-se que a lei também regule os praticantes profissionais nessas modalidades e em todas as modalidades. Há que saber fazer a separação entre os praticantes profissionais, estejam a tempo inteiro ou estejam a tempo parcial, dos amadores, aqueles profissionais que desempenham a atividade não com o intuito de receber uma remuneração, eles também recebem, por vezes, compensações monetárias, mas não têm, essas compensações não visam remunerar o trabalho, visam compensar as despesas que eles fazem com equipamentos, com transportes, com outro tipo de realidades, e para nós é importante ter a clarividência de saber separar estas duas realidades. Mas, para nós, a lei deve aplicar-se a todo o trabalho profissional, seja a tempo inteiro ou em full time. E termino já, Sr. Presidente, que eu sei que já estou, apesar de não ter olhado para o relógio, sei que já estou um bocadinho fora do tempo. Depois, queria perguntar-vos o seguinte: os senhores são ou não adeptos de uma publicação de uma lei desta natureza que separe o trabalho desportivo do regime geral, ou não entendem que o trabalho desportivo deve ser enquadrado no regime geral e ponto final parágrafo. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista se também tem questões a colocar. Muito bem. Obrigado, Sr. Coordenador. Senhores Deputados, cumprimentar a Associação Portuguesa de Direito do Desporto, o Presidente, os representantes. Um gosto, mais uma vez, contar com a vossa colaboração, com a vossa participação. Agradecendo as questões colocadas e pedindo desde já desculpa pelo meu atraso, teve a ver com outros afazeres que me impediram de chegar à hora inicialmente prevista. Gostaria de deixar duas questões, se me fosse permitido, portanto, ultrapassando a questão das duas propostas. Portanto, há uma proposta onde o PSD se sustenta naquilo que foi a atividade do grupo de trabalho, o convite do governo anterior, e, portanto, que o PSD utilizou para a proposta que apresentou, e a proposta do PS, obviamente, também assenta nessa propositura, acrescentando algumas preocupações
que considerou relevantes colocar. Neste contexto, gostaria de colocar duas questões que se dividirão em 4 e que, se calhar, o vosso contributo poderá ser de alto relevo para aquilo que possa ser o trabalho e a discussão em torno destas iniciativas legislativas. Uma questão tem a ver com aquilo que foi observado, de que relativamente a em que é que o contrato pode prejudicar o investimento na formação. Ou seja, deduzir das suas palavras que estava a sugerir que a existência do contrato poderia prejudicar o investimento na formação, visto que a entidade formadora poderia perder direitos, visto que havia um limite na vigência desse mesmo contrato. Ora bem, esse limite protege o formando, não é? Protege o praticante, mas não gostaria que desenvolvesse, se fosse permitido, não percebi em que é que isso poderia prejudicar o investimento feito na formação. Outra questão também que colocou teve a ver com o fim da vigência do contrato, se surgir alguma oportunidade de fazer um percurso, de ter uma nova relação contratual no fim de um contrato. Ora bem, tem que estabelecer nova relação contratual quando termina o contrato. Se surgir uma nova oportunidade, estabelece nova relação contratual em função das regras que estejam que se apliquem à situação. Gostaria também de deixar duas notas que me pareciam interessantes aproveitar a presente proposta no sentido de esclarecer. Tem a ver com os conceitos. Uma tem a ver com o conceito de praticante desportivo, que aqui já foi levantado pelo colega do PSD. Contudo, a proposta que aqui se coloca, esse conceito de praticante desportivo, obviamente é no âmbito da presente proposta. Ou seja, na aplicação da presente proposta, o conceito de praticante desportivo é o que está determinado, independentemente de ser melhorado ou não. Mas a intenção não é extrapolar para outro tipo de iniciativa legislativa, mas concordo que pode haver um melhoramento no texto que está à consideração. Outra questão que também gostaria de deixar relacionado com os conceitos tem a ver com a oportunidade que esta regulamentação poderá colocar de um melhor esclarecimento sobre o conceito de agente desportivo. Ou seja, o agente desportivo em sentido lato, enquanto ator do panorama desportivo, há quem considere que as pessoas coletivas também são agentes desportivos, a lei de bases aponta para que só as pessoas singulares é que sejam agentes desportivos, mas, portanto, ter uma reflexão em torno desta matéria, e a Associação Portuguesa de Direito do Desporto poderá dar aqui um contributo relevante, e distinguir este conceito de agente desportivo enquanto um ator no fenómeno, em determinadas circunstâncias, portanto, sendo um árbitro, sendo um treinador, sendo um praticante, são considerados os agentes desportivos na sequência de interpretação da lei de bases, ou um dirigente, para o conceito de agente desportivo como alguém que agencia, como alguém que representa. E eu penso que nesta proposta, nesta reflexão, poderá ser interessante ou usar outra terminologia, ou usando a mesma terminologia, que deverá ser claro a que é que nos estamos efetivamente a referir, porque o facto de usarmos a mesma... Sabemos que a língua portuguesa é muito rica e temos muita tendência em usar a mesma palavra para nos referirmos a coisas diferentes. Mas acho que sempre que for possível evitá-lo, o devemos fazer. Muito obrigado. Obrigado. Dava agora então a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer normalmente à Associação de Direito Desportivo, também pelas reflexões que aqui nos trouxe e pelo contributo que dá para a discussão deste tema. Nós entendemos que, de facto, é um momento em que deve ser feita uma reflexão daquele que deve ser o enquadramento que nós devemos dar, de um ponto de vista legislativo, nesta matéria. Há algumas preocupações que o PCP manifestou na discussão na generalidade que mantemos. Mantemos a preocupação de que, de facto, este diploma responda a várias modalidades e às diferentes realidades das várias modalidades, mas mais ainda é que há realidades dentro da mesma modalidade desportiva diferentes. E, por exemplo, no caso do futebol, há uma diferença significativa entre aquela que é a realidade de clubes de uma maior dimensão, e volto a dizer o que disse ontem, quando eu falo aqui em clubes de maior dimensão, estou a falar na questão do capital social dos clubes e não propriamente de outra questão, e uma realidade diferente entre aqueles que são os clubes de uma menor dimensão, seja pelos dinheiros que movimentam, sejam até pelos próprios vencimentos que são pagos aos atletas e aos demais profissionais dos clubes. E estas realidades devem estar abrangidas neste diploma para que possa ser de facto um diploma amplo e que responda à realidade, às várias realidades desportivas que existem. Há algumas questões e algumas preocupações que nós temos, que gostaríamos de ouvir a opinião que têm, até para perceber, de um ponto de vista desta discussão na especialidade, a necessidade ou não de se proporem alterações neste sentido, e estas audições também servem para isto, para que aquelas que são, porque os grupos parlamentares fazem uma intervenção política e têm propostas políticas também com base naquelas que são as suas posições, e muitas vezes destas audições nós podemos retirar da necessidade ou não de fazer as alterações que entendemos podem ou não, que são justas fazer. E começo exatamente por esta questão dos contratos e até da caducidade do contrato. Foi aqui colocada na necessidade de abranger os chamados contratos de prestação de serviços, no fundo também para garantir a proteção desses praticantes desportivos. A questão que nós colocamos é se entendem que a transformação desses contratos de prestação de serviços em contratos a termo ou em contratos a prazo, que são modalidades que existem, se poderia também garantir essa mesma proteção, ou se entendem que essa realidade dos contratos de prestação de serviços se deve manter, considerando também o conhecimento que têm. O PCP colocou uma preocupação com a caducidade do contrato dos praticantes desportivos, e temos colocado isto também em todas as audições, pelo facto de não haver indemnização ao praticante desportivo, no caso da cessação do contrato, no seu termo legítimo. Ao contrário do que diz a Lei Geral do Trabalho em outras situações, no fim do contrato a termo. A questão que nós colocamos aqui, e percebendo a realidade específica do desporto e também a legislação que a enquadra, a nossa preocupação prende-se com os casos que não vão de ser muitos, mas que existem, de praticantes desportivos ou de atletas que não transitam para mais nenhum clube e que, fim do contrato com aquele clube, ficam basicamente sem salário no mês seguinte ou sem salário nos meses a seguir. Na maioria dos casos há uma transição de um clube para o outro, poderão ser, ou pelo menos quase até ao final da sua carreira, poderão ser situações que não se coloquem, mas há casos em que isto acontece, e nestes casos a pessoa em questão, o atleta, fica completamente desprotegido. É verdade que é um seguro social voluntário, mas nós também sabemos que a proteção social nesta área é frágil, bastante frágil. E esta é uma preocupação que nós temos. Colocamos também, no que se refere às remunerações dos meses de junho e de julho, que são, nas propostas apresentadas, designadamente na do PS, apresentadas como podendo ser diluídas durante os restantes meses do ano. Nós sabemos que isto também diz respeito à questão da época desportiva e do tempo em que ela decorre, mas entendemos que há, mais uma vez, realidades diferentes, e há de haver praticantes desportivos que, onde conseguir fazer uma gestão do seu orçamento de forma a que naqueles meses tenham um orçamento, mas há outros que, por força dos vencimentos serem mais baixos, essa gestão não é possível. Esta é uma preocupação que temos, e entendemos que isto deveria ser algo que muito provavelmente não deveria constar destes diplomas, mas também queríamos ouvir a vossa opinião sobre isto. Bem como no que se refere ao subsídio de férias e de Natal,
até por uma questão do princípio e do que o PCP entende, que estes dois rendimentos têm um objetivo específico e um tempo específico na sua remuneração, não fazem parte do salário mensal, por isso é que se chamam subsídio de férias e de Natal, e entendemos também que eles não devem ser diluídos ao longo do ano. Também com realidades diferentes de acordo com os vencimentos que naturalmente os atletas aufiram, mas por uma questão de princípio entendemos também que eles não devem constar destas propostas. E ontem, na audição do professor Leal Amado, até foi feita a sugestão de que isto de facto não fazendo parte destes diplomas pudesse ser alvo de um qualquer acordo a haver. No nosso entendimento ele não deveria ser possível, mas também seria uma solução, e também conhecer a vossa opinião sobre isto. Por fim, colocaram aqui a questão do empresário desportivo. A minha dúvida era a seguinte: entendem que só a terminologia é que deve ser alterada? Ou seja, entendendo o empresário desportivo, e faço a má comparação, digamos assim, mas quase como um gestor comercial, uma coisa enquadrada neste conceito, ou se acham que de facto há um enquadramento legal e uma necessidade de um outro tipo de legislação para o enquadramento desta atividade também? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava de novo a palavra ao Sr. Presidente da Direção, apelando ao seu espírito de síntese, porque nós temos plenário às 3 horas e faço-lhe de novo o desafio de chegar de uma forma mais sistematizada os vossos contributos em função das questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Vamos tentar dividir aqui as respostas, exatamente, pronto, ok, será um bocadinho, até porque de facto, quando entramos no plano dos conceitos e na definição, estar a discuti-los se calhar uma reflexão não quer dizer que já não se tenha sido feito, não é a primeira vez que se está a fazer, mas indo aqui das 3 intervenções, há aqui uma questão que foi mais ou menos comum, que é a questão do contrato profissional, da prestação de serviços e do praticante desportivo profissional. Não sou eu que defino, a questão a revisão da lei destina-se ao praticante desportivo profissional. O artigo, quer uma, quer outra noção, bem, o projeto do PSD ou do grupo de trabalho, eu já tinha tido a oportunidade noutra presença na Assembleia da República de lembrar, eliminou a definição de praticante desportivo, algo com o qual eu me surpreendi. O conceito o projeto do PS mantém a noção de praticante, mantém em relação a 98, mas faz aqui alterações que necessitam de facto de ser, porque se lermos com atenção, nem uma nem a outra estão, com o devido respeito, que é muito, mas não podem estar completas como estão. Até porque, no caso do primeiro projeto, no sentido do grupo de trabalho, se lermos o artigo 7º, número 1, o que é assustador, o que é que isto diz? Diz que, se eu li bem, e já conferi isso com alguns colegas, só podem ser praticantes federativos nas federações com utilidade pública desportiva aqueles que tiverem contrato de trabalho. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. O que diz é a participação do praticante desportivo em competições promovidas por uma federação de utilidade pública depende do prévio registro de contrato de trabalho desportivo na respectiva federação. Então, de repente, vamos ter em todas as federações desportivas toda a gente com contrato de trabalho. Todos. Em todas as modalidades. Falta, exatamente. Pronto. Que, de qualquer forma, também falta na noção de praticante desportivo do projeto do PS. Pronto. Lá está. Mas, aí isso leva-nos a um outro problema. Que é, vamos admitir que o artigo 5º do projeto do PS corrige e coloca, tem-se como praticante desportivo profissional. Mais uma vez, então, que é o dissociar da questão do... Mas de que modalidades é que estamos a falar? Temos que antes definir, rever a portaria das competições profissionais. Porque nós não podemos estar aqui a trabalhar para o praticante desportivo profissional quando só existe o de futebol. Não faz sentido nenhum. Ganhe-se aqui um espaço de tempo entre o trabalho que se está a fazer, é uma sugestão com a devida vénia e com o devido respeito, no espaço de tempo que se vai finalizar a revisão da 2898, faça-se a revisão da portaria que define o que é que são as competições profissionais.
para, de uma vez por todas, sermos honestos todos, no sentido de não... honestos neste sentido de olhar para a realidade. De não olhar para a realidade desportiva. Porque, como muito bem foi aqui dito nesta questão, mas isto não é só o futebol e os praticantes desportivos profissionais e em que modalidades e em que federações. Claro que há no hóquei em patins, há no vôlei, mas para todos os efeitos não há. Quando me diz que há, do ponto de vista legal, não há, porque só temos uma competição desportiva profissional. Só temos uma modalidade, um supostamente desporto profissional. E o que é que isso leva? Foi o que eu já disse também. Leva a que, por exemplo, há modalidades e há federações que rejeitam o profissionalismo. Dá-me o exemplo do hóquei em patins. Na patinagem, como é que é possível nós estarmos aqui hoje e dizermos há contratos? Claro que há, todos sabemos. Pergunta à Federação Portuguesa de Patinagem. E o que é que a Federação lhe diz? Não há nada. Nós, no hóquei em patins e na patinagem, não temos contratos de trabalho, porque do ponto de vista desportivo rejeitamos isso. Isso está escrito no regulamento da Federação. Portanto, isto tem que ser resolvido antes de tratarmos destas coisas, ou pelo menos em simultâneo, com a devida... E isso tudo levará, para terminar este aspecto, levará a que todas essas outras questões dos recibos verdes, de não ser... A questão do exclusivo ao principal. O que é o principal? Exclusivo todos percebemos. O que é o principal? É principal do ponto de vista remuneratório ou é principal do ponto de vista de horas? Primeiro temos de definir o que é principal, mas isso é um problema que já vinha antes, não é? E que não se está a querer resolver outra vez. Exclusivo não faz sentido, porque é óbvio, lá está, voltamos a todas as outras modalidades, ou muitas, todas as outras, voltamos em modalidades que ainda assim, da divisão principal para a outra divisão, temos alguns atletas totalmente profissionais, em que só fazem, ainda algumas modalidades, que não o futebol, só fazem, é o dia-a-dia deles, temos outros que trabalham durante o dia e vão competir à tarde, vão treinar e vão competir no fim de semana. Não. Óbvio que é possível o part-time, entre aspas, digamos assim. Mas aí o que é secundária? E é possível o secundário, tem que ser possível, porque senão estamos a rejeitar, lá está, mais uma vez, a não olhar para todas essas realidades, das outras modalidades. O ponto de vista agora conceptual dos recibos verdes ou não, volto a dizer, o modelo francês admite-o, está aqui, a Federação Portuguesa de Handball atualmente admite-o, e, se formos a ler outros regulamentos das outras federações noutras modalidades, há uma panóplia de conceitos que temos que importa a todos nós que estamos a trabalhar nisto, ver esclarecidos ou dizer para esclarecer. São contratos de participação mútua, isto estão nos regulamentos federativos. Os regulamentos das nossas federações de qualidade pública desportiva, como não resolvemos isto em 98 e corremos o risco de não voltar a resolver, de deixarmos às federações a regulamentação, vamos a ver, e é cada uma contratos de acordo, acordos de participação em competição, tem uma variedade de terminologia que depois nós próprios, e por fim, e os atletas depois é que acabam por ficar confusos no meio disto tudo. Praticantes, atletas, jogadores, ficam confusos, porque chegam à federação, o que é que posso assinar? O que é que não posso assinar? Eu vou, para terminar, porque em relação às outras questões diretas dos contratos, vou pedir aqui ao meu colega que responda. Eu vou, para terminar, fazer menção, uma frase que eu recebi, tive a preocupação, a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, eu enquanto Presidente, fiz um esforço de contacto de todas as representações de praticantes nas federações desportivas de utilidade pública em Portugal. Esse é um problema que resulta do regime jurídico das federações desportivas, que não sei se sabem, mas não vale a pena, não cabe, embora coubesse aqui. Quem é que representa os praticantes desportivos em Portugal em cada federação? Houve um processo são processos eleitorais de eleição de delegados dos praticantes desportivos. Eu fiz um esforço e das 60 federações com utilidade pública desportiva no Estado, algumas delas não têm representantes, algumas delas não me passaram, expliquei para o que era, não me passaram os contactos. Felizmente algumas delas passaram, contactei com os representantes, a maior parte deles disseram que não estão organizados, porque são delegados autónomos dos representantes, que foram eleitos num processo eleitoral que um dia, se quiserem, com certeza conhecerão, mas que foi um bocadinho sui generis. Tenho testemunhos do ciclismo, da patinagem,
e das atividades subaquáticas, mergulho. E o que é que, rapidamente, no ciclismo, lembram a questão do subsídio de desemprego? De facto, da ausência da proteção social. Testemunhos de atletas, de praticantes que dizem: eu sempre pratiquei ciclismo, tive contratos, de vários contratos, tipos de contratos, inclusive, dependendo da equipa para onde ia. Lá está. Porque como não há uma regulamentação clara, era dependente da equipa para onde ia. E chegou ao fim de uma carreira e não tem subsídio de desemprego. No caso da patinagem, era aquilo que estávamos um bocadinho a falar, foi o exemplo que deu e bem. Escrevem que não sabem, os próprios atletas não percebem como é que há profissionais, a terminologia é profissionais desportivos, mas numa modalidade amadora. E que diz que isso tem gerado alguma confusão e do ponto de vista do próprio enquadramento da carreira do atleta. E no caso das atividades subaquáticas de mergulho, o que pedem esta definição é mais na questão da competição internacional, porque sentem como atletas amadores que tentam não ser e que são, têm outras, quando vão a competições internacionais, falam com colegas internacionais, com colegas estrangeiros, de outras, e as coisas estão, os direitos dos praticantes estão mais salvaguardados nessas modalidades do que em Portugal. Muito obrigado. Muito rapidamente. Também pouco restou relativamente ao que o meu colega disse, só que 2 ou 3 pormenores que tentaria dar aqui uma resposta relativamente à questão da anulabilidade ou da nulidade. Efetivamente, a anulabilidade também me parece que salvaguarda efetivamente mais os vícios que possa padecer o contrato, castigá-los, permitam a expressão, com a nulidade é efetivamente menos protetor daquilo que são os direitos e digamos, a proteção que deve ser dada ao trabalhador. Nesse aspecto também comungo dessa opinião. Relativamente à questão da separação do trabalho desportivo com o regime geral, eu acho que em função da especificidade que já está reconhecida àquilo que é o desporto, ela continua a justificar-se e tem realmente determinado tipo de características que continuam a fazer sentido, embora me pareça que quando se fala em trabalhos desportivos essa especificidade deve sobretudo recair bastante nos atletas. Porque quando estamos a falar, por exemplo, de treinadores ou até possivelmente dirigentes, já não me parece que a especificidade faça tanto sentido em muitos pontos. Relativamente à questão da formação desportiva, o contrato não está em causa. Obviamente que sim, a única questão é a possibilidade da denúncia pelo formando, com a mera denúncia, bastante dar 30 dias. E quando eu falo em investimento na formação, é porque nestas faixas etárias, é evidente que é sobretudo no futebol, mas noutras modalidades também já acontece isso, há um investimento de muitos clubes para que se possa potenciar aquilo que depois é a prática e a competição desportiva em sénior. E, portanto, há muitas vezes um investimento para que os melhores atletas, mesmo em fase de formação, venham para determinados clubes para dar sustentabilidade. E esses investimentos passam por infraestruturas, por recursos humanos, porque muitas vezes nestas idades já não há o pagamento próprio, que acontece às vezes quando somos mais pequenos, em que os próprios praticantes é que sustentam a formação. Nestas idades muitas vezes já não acontece, e o que eu digo é a facilidade de denúncia que um mero formando possa ter relativamente a esse contrato, faz com que o clube, digamos, fique descalço, até quanto mais não seja, da sua rentabilidade, da rentabilidade desportiva de um atleta, depois de lhe ter dado as condições para ele desenvolver a sua atividade. Portanto, era mais nesse sentido. Finalmente, naquilo que diz respeito às questões que foram relativamente ao empresário desportivo, eu julgo que até comungamos da opinião de que, porventura, nem devia estar neste diploma. Não caberia aqui. Eventualmente, se assim a necessidade da atividade o obriga, talvez regulá-lo num diploma próprio, mas aqui continuo a achar que já não fazia isso para mim, na minha opinião, já não fazia sentido na lei que ainda é vigente, também não faz sentido mantê-la. E para terminar, relativamente à senhora deputada, a questão das prestações de junho e de julho, eu percebi perfeitamente a questão levantada. Eu só acho que o projeto PS nesse aspecto reflete um bocadinho que é a realidade no desporto, e muitas vezes, às vezes, plasmar isso no diploma é dar reflexo daquilo que já é uma prática corrente em muitas das modalidades, sem prejuízo, naturalmente, de salvaguardar a liberdade contratual e a liberdade do trabalhador de aceitar ou não aceitar essas condições. Isso é evidente, tem sempre necessário, não é uma obrigação, é apenas
previsibilidade daquilo que é uma realidade. E que comungue da sua preocupação relativamente aos atletas que no final do contrato, ao contrário do que acontece no contrato de trabalho a termo, realmente quando o contrato termina não há sequer indenização de caducidade, não há nada, e efetivamente se calhar é algo que comungamos que a lei poderia prever e salvaguardar, efetivamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço os contributos da Associação. Faço de novo o desafio para nos fazerem chegar os contributos que entendam por conveniente a este grupo de trabalho e ficamos naturalmente ao dispor para o que entenderem que possa ser útil para a discussão deste tema tão interessante e tão importante para a realidade do desporto. Muito obrigado mais uma vez.